Podemos ficar sentados, irmãos, e vamos ficar com atenção àquilo que Deus tem nesta noite para nós. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É sempre bom estarmos reunidos. E eu creio que nós já fomos tocados por Deus. Amém. E o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que está trabalhando. Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. Há uma passagem bíblica que diz que os reinos deste mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo. O reino deste mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele irá estabelecer a sua vontade aqui na terra, como está estabelecida lá nos altos céus. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé e abrissem as vossas Bíblias numa passagem que os irmãos conhecem muito bem. Eu acho que todos os crentes têm essa passagem na mente. Se calhar alguns irmãos já pensaram e já conseguiram acertar. Uma passagem conhecida. João 3, exatamente. João 3,16. Nós estamos bem familiarizados com esta passagem, mas é desta passagem que eu gostaria de falar com os irmãos. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos depois vão repetir comigo, mas agora vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Também os irmãos conhecem muito bem. Romanos 5, versículo 8. Todos nós conhecemos essa passagem. Vamos todos juntos agora? Portanto, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16. Agora vamos de novo, todos juntos. Agora João 3,16. Vamos embora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. O vaso é pequeno, não é? O vaso é pequeno, mas o Deus do vaso é grande. O canal é pequeno, mas o Deus do canal é muito grande. Amém? É o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Que nesta noite eu possa ser um canal através do qual os irmãos sejam abençoados. Amém? E algo que eu não conseguir transmitir aos irmãos, que o Espírito de Deus complete, transmite aos vossos corações. Aleluia. Eu queria considerar alguns pontos deste conhecido versículo
alguns pontos. Primeiro ponto, Deus amou de tal maneira. É o primeiro ponto. Deus amou de tal maneira. O segundo ponto, que os irmãos conhecem muito bem, é amou o mundo. O terceiro ponto, deu o seu filho unigênito, ou seja, o único filho. O quarto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns irmãos estão a pensar, eu já conheço tudo isso que esse irmão vai dizer, eu já sei tudo. É verdade, nós já sabemos, nós já somos crentes há muitos anos, não é? Mas a Bíblia também nos diz que a palavra de Deus é nova a cada dia, não é isso? É nova a cada dia. A palavra de Deus é como que um pão que nos alimenta espiritualmente. Jesus disse, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra é de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é como que uma espada de dois gumes. E ela vai, portanto, tirar as saliências e as reentrâncias da nossa vida. Ela é como uma lâmpada para nos guiar. Ela é como um martelo que vem lapidar a nossa vida. Portanto, é bom nós nos alimentarmos da palavra de Deus. O primeiro ponto é que Deus amou de tal maneira. De tal maneira, como os irmãos sabem, é de uma maneira profunda, de uma maneira que excede o nosso entendimento. Deus, Ele ama tanto os ricos como ama os pobres. Deus ama os sábios como Deus ama o ignorante. Deus amou. O amor de Deus não pode ser comparado com o nosso amor. Nós não conseguimos compreender nem a largura, nem a altura, nem a profundidade do amor de Deus. O apóstolo Paulo dizia que ele excede todo o entendimento. Amém, irmãos? Deus, Ele ama. Ele ama. E é bom que nós saibamos e tenhamos essa consciência de que Deus, Ele é um Deus que ama. Amém, irmãos? Deus é um Deus que ama. E por vezes nós dizemos, eu não sou amado. Ninguém se preocupa comigo. Eu sou um rejeitado. Talvez um zero à esquerda. Não é verdade? Hoje, nesta noite, se você tem esse preconceito, saiba que você tem um Deus que o ama. Deus, Ele ama profundamente. Amém? E como Deus ama, irmãos, Ele nos convida também a amarmos as pessoas. Nós que já temos uma experiência com Deus, nós precisamos evidenciar esse amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso, nós que já tivemos uma experiência com Deus, que já temos o Espírito de Deus dentro de nós, em nós, precisamos amar. Amém? Então, coloque de lado aquela conversa de que você não é amado, ninguém se preocupa consigo. Não. Deus, Ele é amor. Deus é amor. E a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, Ele é amor, irmãos. Ele é um Deus que ama. Amou de tal maneira, uma maneira que nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender. Mas a verdade é que Ele é amor. Volte para o seu irmão e diga, o nosso Deus é amor. É a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. A Bíblia diz que a esperança, a fé hão de passar, mas o amor há de continuar, porque lá no céu só é amor. Amém, irmãos? Lá no céu só é amor. Lá no céu só é amor. E Deus quer que nós também pratiquemos o amor
aqui embaixo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, diz que Deus amou o quê? Deus amou o mundo. O mundo não é o cosmo. O mundo aqui não é, portanto, o Mercúrio, Vênus, Terra, não é Sol, nem Lua, nem nada disso. O mundo aqui não são seres irracionais, não é uma construção, mas o mundo aqui fala-nos de nós, criaturas de Deus. Deus amou-nos a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos e somos o alvo do amor de Deus, irmãos. Olha só a prioridade de Deus. Deus priorizou quem? Ser humano. E hoje em dia, às vezes, nós priorizamos outras coisas. Há quem diga, quanto mais conheço o homem, mais gosto dos animais. Essa palavra é diabólica. Nós precisamos amar as pessoas, porque Deus não amou os cães, nem os animais irracionais. Deus nos amou a nós. Nós somos a coroa da criação, irmãos. Nós somos seres racionais, que temos consciência de nós mesmos. Nós não somos uns quaisquer. Deus, Ele nos ama, irmãos. Ele amou, nós somos objeto do amor de Deus. E nós também devemos priorizar as pessoas. Hoje em dia, as pessoas priorizam o que é matéria, o que tem peso, o que ocupa espaço. Prioriza dinheiro, outras condições mais. Mas Deus prioriza o homem. E o crente que tem uma experiência com Deus, ele deve priorizar, colocar em primeiro lugar o ser humano. Porque nós somos valiosos aos olhos de Deus. Então, nós precisamos de considerar as pessoas cada vez mais, irmãos. Nós precisamos considerar as pessoas cada vez mais. No mundo totalmente contrário à vontade de Deus, os cristãos devem priorizar as pessoas. Porque Deus, Ele priorizou, portanto, as pessoas e não as coisas. Não as coisas. Não as coisas. Sim, as pessoas. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, Ele amou de tal maneira o mundo. O mundo. Ele priorizou as pessoas. Segundo ponto, terceiro ponto que nós vamos considerar. Com licença, irmãos, que minha garganta dá sinal. Deus deu o seu o quê? O seu único filho. Deus deu o seu único filho. Meus queridos, Deus, Ele não deu um anjo. Ele não enviou um arcanjo. Não enviou um serafim nem querubim. Ele enviou o seu filho. E a Bíblia diz que Jesus é o meio através do qual Deus nos falou nestes últimos dias. E Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Diz a Bíblia que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem de Deus. E que Ele fez todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não nos deu uma pessoa qualquer. Deus nos deu o melhor. O melhor, irmãos. Deus nos deu o seu unigênito filho. O seu unigênito filho. Meus queridos, aí está a manifestação do amor de Deus. Quando nós amamos, nós damos. E nós não damos qualquer coisa. O ensinamento é esse.
que Deus amou o mundo e deu o seu melhor. Quando nós amamos, nós temos que dar o nosso melhor à pessoa amada. Não é isso, irmãos? Os maridos devem dar o melhor às suas esposas. As esposas também devem dar o melhor aos seus maridos, não é? Os pais devem dar o melhor. Deus quer nos ensinar alguma coisa com esta passagem. Ele não deu um qualquer. Ele deu o seu único filho, o único filho. Então nós devemos também dar o melhor. Amém, irmãos? É o ensinamento que Deus está nos transmitindo nesta noite. Eu preciso dar o melhor à minha esposa. Eu preciso dar o melhor às pessoas. Eu preciso. Volte para o lado. Diga ao seu: eu vou lhe dar o melhor. Diga: eu vou lhe dar o melhor. Hein? Eu vou lhe dar o melhor. Deus deu o melhor. Mas é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Dar o melhor. Deus nos deu, portanto, o melhor. E quem não gosta de receber o melhor? Hein? Qual esposa que não gosta de receber o melhor do seu marido? Qual marido que não gosta de receber o melhor da sua esposa? Qual é o filho que não gosta de receber algo valioso dos seus pais? Deus nos deu o melhor. Amém, irmãos? Ele não deu um anjo, nem arcanjo, nem serafins, nem querubins. Ele deu, portanto, o melhor. Agora, uma coisa é certa. Nós temos que dar o melhor em amor. Não é verdade, irmãos? Temos que dar o melhor em amor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos chama a atenção que mesmo que nós vendamos toda a nossa fortuna e colocássemos à disposição dos necessitados, se não tivesse amor, nada seria. Então nós temos que tomar cuidado com esta particularidade. Nós precisamos dar em amor. Porque senão podemos dar com outros motivos para sermos reconhecidos, para sermos afamados. Para Deus não tem nenhum valor. As pessoas são abençoadas, é verdade, mas para Deus não tem nenhum valor. Deus quer que a nossa atitude seja impulsionada pelo amor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, rapidamente, 3. 1 Coríntios. Os irmãos sabem esta parte que fala sobre amor. 13, capítulo 13, versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, dar. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, significa que nós temos que dar, portanto, baseados no amor. Amém, irmãos? Não é isso? Que Deus nos ajude a ter essa atitude. Dar e ter a aprovação de Deus. Jesus deu por amor. Aliás, também, não é? Também, Deus deu por amor. Mas Jesus deu também por amor, não é? Porque Ele deu a sua vida por nós, também por amor. Então, nós temos que dar, sim, o nosso melhor. Dar baseados, portanto, no amor. Então, meus queridos irmãos, por que Deus deu o seu Filho? Nós pedimos a Deus para enviar-nos o seu Filho. Nós não pedimos, pois não? Eu não pedi. Os irmãos também não pediram. Nós não pedimos. Mas Ele deu. Porque Ele conhecia a nossa necessidade.
E como Ele conhecia a nossa necessidade, Ele deu o seu Filho por nós. Significa que nós, como cristãos, quando somos informados de que alguém está passando por necessidade, não é preciso que essa pessoa se dirija a nós para pedir ajuda. Nós temos que nos disponibilizar para ajudar, porque foi isso que Deus fez. Deus que sabia que nós estávamos perdidos. Não tínhamos escape. O nosso destino era a perdição, era o inferno, era a condenação. Mas Deus deu por amor. Essa deve ser a atitude do cristão. O verdadeiro cristão deve se compadecer, deve ser misericordioso para com aqueles que têm necessidade, irmãos. Talvez os irmãos nunca passaram por necessidade. Há irmãos que nunca passaram por necessidade, não sabem. Mas quando você ouve dizer que alguém está desempregado, quando você ouve dizer que alguém perdeu o seu ente querido, quando você ouve dizer que há um casal que está passando por problemas, então não é preciso que essa pessoa abra a boca. Se você sabe, então haja. Porque foi isso que Deus fez por nós. Nós não pedimos. Eu não pedi a Deus que enviasse Jesus. Mas Ele me amou e Ele deu. Ele deu, portanto, o seu Filho por mim. Então essa deve ser a nossa atitude também. Nós devemos, ao tomarmos conhecimento dos nossos irmãos, e não somente dos nossos irmãos, mas das pessoas que têm necessidade, nós devemos manifestar o nosso amor, ajudando essa pessoa, baseado sempre no amor. Eu disse aquela passagem, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. E amar não é um sentimento, amar é uma determinação, irmãos. Amar não é um sentimento. Amar é uma determinação. Eu vou decidir amar. Amar é uma ação. Nós temos que demonstrar o amor em ação. Amém? Não é um sentimento. Eu também, quando estava a namorar, também sentia. Pronto, é uma coisa, paixão, não é? Amor com a minha esposa, não é? Aquele momento de namoro e tal. Sentimos aquelas coisas, não é? Mas o amor aqui, é verdade. Né? Os irmãos também namoraram, sabem como é que é. Não é, Jorge? Mas é verdade, não é? Mas o amor demonstrado por Deus é uma ação. Nós temos que determinar amar. E amar é ajudar, amar é perdoar, amar é suportar. Isso é amor, irmãos. Amar é compadecer. Deus quer que haja amor. E nós, por vezes, falamos de amor, mas quando chega a altura da verdade, é que Deus permite que as coisas aconteçam no nosso meio para que nós demonstremos o amor. E por vezes nós falhamos nessa área. Mas Deus quer nos ajudar a melhorar, porque nós estamos melhorando aos poucos, não é? Até nós nos igualarmos com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos demonstrar o amor. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está, irmãos, por que Deus deu o seu Filho? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte física e a morte espiritual. Por que é que nós morremos fisicamente? Por causa do pecado. Por que é que, aos olhos de Deus, todos os homens estão debaixo, portanto, de condenação, salvo aqueles que já se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas todo homem, estando vivos fisicamente, espiritualmente, eles estão mortos. Os irmãos concordam comigo, pois não? Pois, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Então Deus viu a nossa condição. O homem pecou, o pecado entrou no mundo, trouxe a morte física, a morte espiritual, e o destino do homem era o inferno. O inferno. Os irmãos se recordam de uma passagem bíblica em que a Bíblia diz que quando Jesus vier em glória com os seus santos anjos,
Ele vai estabelecer um trono de glória. E Ele vai separar as nações. Portanto, as ovelhas dos bodes. As ovelhas Ele vai colocar à sua direita e os bodes Ele vai colocar à sua esquerda. E Ele vai voltar para as ovelhas e Ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois Ele continua: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estive nu e vocês me vestiram. E então as ovelhas dizem: mas Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos nu e te demos de vestir? Quando é que te vimos hospitalizado ou estrangeiro e nós cuidamos de ti? Quando? Então Jesus disse: quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizestes, a mim. Esses vão viver eternamente com o Senhor. Eu quero estar nesse lado, irmãos. Ali fala de nações, mas eu quero estar nesse lado. Eu quero considerar ovelha do grande pastor, Jesus Cristo. E depois ele volta para, portanto, os bodes que estão ao lado esquerdo, e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me deram de vestir. Sendo eu estrangeiro, vocês não me hospedaram. E eles dizem: mas quando, Senhor? Quando? Quando é que nós te vimos com fome e não te amparamos? Quando é que te vimos no hospital, sendo estrangeiro, e nós não te visitamos? Quando, Senhor? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês não fizeram. Então, está aí, irmãos. Por isso que nós devemos demonstrar amor uns para com os outros, para com todos, irmãos. Mas a verdade é que o nosso destino era o inferno por causa do pecado. O pecado trouxe a condenação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados. O fim é a condenação. Mas Jesus veio para mudar a situação, irmãos. Jesus veio para mudar a situação. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. É por isso que Jesus veio, irmãos. Jesus veio mudar a nossa situação. Jesus veio nos dar um escape. Hoje, quem traça, portanto, o seu destino para o inferno, para o céu, é o próprio homem. Porque quando ele rejeita Jesus como Senhor e Salvador, ele está rejeitando o céu. Quando ele abraça Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador e procura fazer a vontade de Deus enquanto vive, ele está abraçando o céu. Ao rejeitar, ele está abraçando o inferno. Meus queridos, Deus, Ele quer que nós caminhemos para o céu. Deus não fez o mundo com esse propósito, irmãos. É esquisito, não é? Nós nascemos, não é, Bruno? Nós nascemos, crescemos, estudamos, nos formamos, casamos, não é? Temos filhos. Conseguimos comprar uma casa depois de 20, 30 anos, para quem não tem muito dinheiro, a casa é paga. De repente, o organismo começa a dar sinais de fraqueza. Começamos a ver mal, a ouvir mal. Os ossos começam a dar sinais, olha. E nós tomamos a consciência de que nós iremos partir brevemente. Se tem algum jeito, a vida. Hein?
quando nós já temos a vida construída, temos uma casa, temos uma esposa, temos filhos, temos netos para vivermos a vida, é quando o organismo começa a dar sinal, nós estamos maduros e nós iremos partir. Tem jeito isso? Irmãos? Mas isso é fruto do pecado. E Deus vai pôr um travão nisso, irmãos. Jesus veio justamente para nos dar uma vida sem fim. Lá no céu não tem morte, não tem doença, não tem sofrimento, não tem nada disso. É aqui na terra, por causa do pecado. Mas Jesus veio justamente para nos dar vida e vida sem fim, uma vida eterna. Portanto, se você abraçar Jesus como Senhor e Salvador, você está abraçando o céu. Você está abraçando a Deus. Você está abraçando uma vida próspera, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Meus queridos, Deus, Ele é a única pessoa que nos completa, irmãos. Nós podemos ter muito dinheiro. Dinheiro dá conforto, não é? Não é, irmão? Nós podemos comprar um bom carro, uma boa casa. Termos piscina. Com o dinheiro nós podemos comprar, dar-nos conforto o dinheiro. Mas podemos ter boas condições, uma família estruturada e tudo mais. Mas não nos completa, irmãos. Deus é a única pessoa que nos completa. E quando nós temos Deus, nós estamos completos. Amém, irmãos? Nós estamos completos. Hoje, nesta noite, se houver alguém no nosso meio que ainda não abraçou Jesus como Senhor e Salvador, faça-o. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Não é Maomé, não é Buda, não é Confúcio, não são outros nomes quaisquer que existem por aí. É Jesus, não é um ídolo de Maria, nem Fátima, nem nada disso. É Jesus, o único. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho que nos conduz ao céu. Jesus é a vida, Ele nos dá vida espiritual. Ele é a verdade. Aquilo que Ele disse é aquilo que é a verdade. Não é aquilo que as pessoas dizem por aí, os filósofos dizem por aí, teorias. Mas aquilo que Deus diz é a verdade, irmãos. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Amados, notem que os homens, eles criaram várias religiões. E para mim, as religiões são escadas que o homem criou para chegar a Deus. Mas como é que um homem perdido, pecador, destituído da glória de Deus, consegue criar uma escada para chegar a Deus? Ele não chega lá. Por isso que existem milhares e milhares portanto, religião. Na Índia, então, Deus nos acuda. Milhares e quem adora rato, adora, quem adora boi, adora, quem adora porco, adora, cada um adora o sol, a lua, as estrelas. O homem criou caminhos para chegar a Deus. Mas a verdade é que Deus criou um caminho para chegar ao homem. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Os homens criaram várias portas para entrarem e terem comunhão com Deus. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é a solução do mundo, irmãos. Jesus é a solução do mundo. A nossa esperança deve estar colocada nele, não nos homens. E como eu disse, ele há de voltar em poder e glória, estabelecer o seu reino eterno. Assim como a vontade de Deus está sendo feita lá nos céus, Deus quer que a sua vontade seja realizada nas nossas vidas, nas nossas famílias, e quer que seja realizada neste planeta Terra, que está em rebeldia contra Deus. Jesus é o único caminho. E eu, irmãos, desde 1983, que eu abracei esse caminho. Jesus, essa pessoa,
E eu não estou arrependido, meus queridos. Eu estou arrependido, sim, de muitas coisas erradas que eu fiz. Mas agora, de ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, não. Quanto mais eu compreendo as Escrituras, quanto mais eu entendo os planos de Deus, mais eu me alegro em ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu me deleito em Deus. Cada vez mais, irmãos. Ele é a solução. Amém, irmãos? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele nos completa. Ele é o caminho. Ele é o bom pastor. Ele é a solução para a humanidade. Amém, irmãos? E nesta tarde, nesta noite, se existe alguém que ainda não tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador, então manifeste-se. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Muda o teu destino para o inferno. Traça um destino para o céu. Traça um destino que é para o céu, que é Jesus. Se houver alguém que queira aceitar Jesus, então possa fazê-lo nesta noite. Mas também se houver alguém que tenha um marido, uma esposa, por quem está orando, que ainda não decidiu, alguém que tenha um filho, um neto, que gostaria que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, então você pode representar esse filho, você pode representar esse marido, você pode representar esse neto nesta tarde. Faça pela fé. Ao dirigir aqui, se você tem uma esposa que ainda não é cristã, ao dirigir aqui, você vai representá-la. E Deus vai tomar em consideração essa tua vinda para cá. E nós vamos orar para que ela venha a ser salva. Se você tem uma esposa que ainda não é, portanto, cristã, mas você quer que ela seja salva, então vem aqui. Você tem um neto, uma neta, vem aqui, nós vamos orar para que Deus, portanto, opere poderosamente. Nós não queremos ver os nossos familiares a ouvirem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu quero ver todas as minhas filhas. Eu quero ver todos os meus netos. Eu quero ver os meus genros. Eu quero ver as minhas irmãs e os meus irmãos, os meus sobrinhos e sobrinhas no grupo das ovelhas. E ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você tem alguém que queres que seja salvo, então vem aqui, nós vamos orar. Enquanto o Espírito de Deus opera. Pai, no nome do Senhor Jesus, vamos ficar em pé, irmãos. Santo és tu, santo és tu. A tua vontade é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que o teu Espírito Santo se mova, Senhor. Que o teu Espírito Santo se mova nesta tarde, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes fazer. Os corações que nós não podemos, Senhor, tocar, tu podes tocar pelo teu Espírito Santo. Pai, continua a operar no nosso meio, Senhor. Desde o início desse culto que nós sentimos a tua presença aqui, Senhor. Nós fomos tocados por ti, Senhor. E nesta noite, em representação estão aqui, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs. E eu mesmo, Senhor, me coloco aqui em representação dos meus irmãos, das minhas irmãs e dos meus sobrinhos e sobrinhas, Pai. Para que um dia tenham a marca de Jesus. Para que um dia recebam Jesus, o único Salvador do mundo. Espírito de Deus, temos aqui os nossos irmãos e irmãs em representação. Toca no nome de Jesus.
nas pessoas representadas, Pai, por misericórdia, por amor do Teu nome. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Nesta noite nós queremos, no nome e no poder do sangue de Jesus, quebrar as barreiras diabólicas, a incredulidade, tudo aquilo que impeça, Senhor, que os nossos familiares venham ao conhecimento da verdade, que os nossos filhos venham ao conhecimento da verdade, que os nossos netos venham ao conhecimento da verdade, que os nossos genros venham ao conhecimento da verdade. Caiam por terra agora, no nome e no poder do sangue de Jesus. Caia por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui na Tua santa e bendita presença. Por misericórdia, por amor do Teu nome, considera essas presenças, considera, Senhor, considera no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós rejeitamos qualquer entidade diabólica, qualquer força oculta que está impedindo, Senhor. Caia por terra no nome de Jesus. Pela fé nós colocamos o sangue de Jesus sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, sobre as esposas, sobre os nossos netos, sobrinhos e sobrinhas, sobre os vizinhos por quem nós temos orado. Colocamos o sangue de Jesus na expectativa de que o Teu Espírito Santo convença. Bendito és Tu, ó Eterno Pai. Desde agora, queremos agradecer-te do fundo do nosso coração, porque Tu, Senhor, ouviste as nossas orações, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem regressar aos vossos lugares. Está feito, vamos deixar tudo nas mãos do Senhor. Deus é fiel, Ele nos ama. Amém. E antes de eu tomar lugar, vamos manifestar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, com palmas. Falo do coração, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teu destino, o meu destino, o nosso destino está nas nossas mãos. Amém. Jesus é a solução.